Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui hoje. Tá bem frio. E eu quero te dizer uma coisa. Hoje você podia estar em qualquer lugar, principalmente no seu quarto, na sua caminha, no seu sofá, assistindo Netflix, mas você escolheu estar aqui essa noite. E eu quero te dizer uma coisa, o céu se alegra com a sua presença aqui hoje, amém? Vira para o irmão que está do lado e fala assim: irmão, o céu se alegra com a sua presença aqui hoje. Olha no fundo do olho dele, fala assim: irmão, o Rafa está perguntando que música? Eu não entendi. Se for que música, pode tocar Shekinah no final da pregação. E hoje eu vim falar com vocês sobre um tema. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, porque mesmo já sendo de casa, eu acho que muita gente aqui não me conhece. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique. E se você não me conhecia, você não estava perdendo absolutamente nada. Eu faço parte aqui do grupo Levanta-te também. Sou membro, sou aqui da paróquia Santa Luzia. Faço pregações, sou acólito. Faço parte também do setor juventude da nossa paróquia. Quem aí quiser indicar jovens para o nosso setor, só falar com a gente. Estamos precisando de uma juventude avivada aqui na paróquia. E hoje eu vim falar com vocês sobre um tema que, como o Thiago já falou, ele é o tema de encerramento da nossa série. A nossa série, quem lembra o tema da série? Mais forte. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quem é que veio desde o primeiro final de semana? Levanta a mão. Orras, bastante gente. Isso que a equipe da frente é feia. Se fosse mais bonitinha, havia mais gente. Mas não tem problema. Para quem não sabe, a gente está trabalhando sobre a série Cenáculo desde o primeiro final de semana de julho. Nós fizemos o primeiro final de semana, o segundo, no terceiro teve o reset. Nós não tivemos. Quem estava no reset, levanta a mão. Caramba, bastante gente. E aí depois no quarto, e hoje é o tema de encerramento da nossa do nosso mês, da nossa semana. E hoje eu vim falar com vocês, e o tema ele é mais um convite do que necessariamente um tema. Repete comigo: voltemos à sala do cenáculo. Mais forte: voltemos à sala do cenáculo. E hoje a gente veio fazer esse convite para você mesmo, de voltar à sala do cenáculo. E quando a gente fala de cenáculo, eu acho que o cenáculo mais conhecido que a gente lembra, e se eu falar para vocês assim: ei, me cita umas passagens da Bíblia que fale sobre cenáculo, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é sobre Atos 2, a passagem de Pentecostes, sim ou não? É a passagem mais comum. Quando a gente fala de cenáculo, a gente já associa a Pentecostes, que era um lugar onde os discípulos estavam juntos com a Virgem Maria, e ali eles se juntaram e houve o avivamento, o Espírito Santo se revelou a eles. Esse é o cenáculo mais famoso da Bíblia, creio eu. Mas hoje, quando a gente fala assim, voltemos à sala do cenáculo, e quando eu estava preparando essa pregação, eu também fiquei raciocinando: caramba, eu só lembro do cenáculo de Pentecostes. O Rafa fala isso, quando eu vou montar uma pregação, eu sempre falo como que eu montei, né? E aí, quando eu estava preparando a pregação, eu comecei a raciocinar. Mas esse negócio de cenáculo, o cenáculo não é necessariamente aquele local onde aconteceu a revelação do Espírito Santo, onde o Senhor enviou o Espírito Santo para aqueles discípulos. Cenáculo, ele é um lugar. O padrinho Sidney já falou aqui que o cenáculo é o lugar das refeições. Só que eu vim fazer um trabalhozinho de exegese. A palavra é difícil, mas o significado é muito simples. Exegese é você voltar no tempo em que aquele texto foi escrito. E quando a gente volta para aquele tempo, o que era um cenáculo? Um cenáculo, ele era sim um lugar das refeições, só que o cenáculo naquele tempo, ele ficava nos locais superiores da casa. Então você tinha o primeiro piso, e geralmente no primeiro piso mobiliado da casa havia um cenáculo. Eu quero convidar você aqui nesse exato momento a abrir a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia. Levanta a Bíblia bem alto. Se do seu lado tem um irmão que não trouxe a Bíblia, vira para ele e fala assim: irmão, em pleno 2023, ano da modernidade, você não traz a Bíblia para o grupo de oração, irmão? Traz a Bíblia.
Dá um tapa de Bíblia nele. Tô brincando. Abre a sua Bíblia comigo aí em Atos, capítulo 1. Atos 1. E quem não trouxe a Bíblia, trouxe o celular. Então pega o celular e anota aí. Anota no bloco de notas, manda no grupo da família, divulga a palavra de Deus, mas eu quero que você anote, que você guarde essa passagem. Atos capítulo 1. Quem já achou Atos, levanta a mão. Atos 1, versículo 12 ao 14. Amém ou misericórdia? Glória a Deus, o povo tá bom de Bíblia. Catequese tá fazendo efeito aqui. Parabéns, Bruno. Catequese tá indo bem. Catequese, crisma. Atos 1, capítulo 2. Atos 1, versículo 12 ao 14. Eu vou ler aqui pra gente não perder muito tempo, tá bom? Mas quem não encontrou, anota e a gente continua, tá? Voltaram eles, então, a Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Palavras do Senhor. Pode beijar a sua Bíblia e aplaude a palavra de Deus. Como eu estava falando para vocês, o cenáculo, ele geralmente ficava nos lugares superiores da casa. E quando a gente fala de lugar superior, e quando a gente faz... Eu li o livro uma vez, o nome dele é Entendes o que Lês. E ele ensina a gente a fazer uma leitura com base na exegese e na hermenêutica. O Rafa fez uma cara assim, tipo, uau, meu Deus. É uma palavra difícil, mas o significado é simples. Eu acabei de falar para vocês que exegese significa o quê? Levar o texto para o tempo em que ele foi escrito. Ou seja, quando a gente faz uma exegese, a gente volta para aquele tempo e a gente entende as unidades de medida, as unidades monetárias da época, costumes da época, e todas as pregações, todas as palavras e tudo que está dentro da Bíblia é de extrema importância que você entenda o porquê que lá foi escrito naquele tempo. E quando a gente fala de cenáculo, nós estamos falando de um lugar que fica no piso superior. E aí agora a gente vai fazer uma hermenêutica. A exegese é levar o texto para o tempo que ele foi escrito. E a hermenêutica é trazer esse texto para o nosso tempo. E entender o que o Senhor quer falar com você nesse tempo, a partir do que ele foi escrito naquele tempo. Quem está comigo diz amém. E quando a gente faz a hermenêutica e entende o significado de cenáculo, e a gente entende que o cenáculo ficava no piso superior, o Senhor está te fazendo um convite essa noite. Irmão, irmã, você tem que parar de habitar no piso terreno. O seu lugar não é o do piso terreno. Quando o Senhor fala para você assim, ei, volta para o cenáculo, Ele está te dizendo o seguinte, larga o piso de baixo, volta a ter contato com o piso superior. Quem está comigo diz amém. E essa noite o Senhor, Ele vem te trazer este chamado a voltar a ter contato com o elevado. Porque quando a gente fala do piso terreno, quando a gente fala do piso que a gente costuma habitar e que a gente esqueceu de estar no piso de cima, nós estamos falando daquele piso que você comanda. Aquele piso que as suas vontades falam mais alto. Aquele piso que toma conta da sua vida. O piso da nossa vontade. E o Senhor essa noite está falando para você, ei Tamara, vem para o piso superior. Vem para o piso onde eu tomo as vontades na sua vida. Sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, são planos de paz.
Quando a gente fala de voltar ao cenáculo, a primeira coisa que a gente imagina é voltar para aquela sala de Atos 2, aonde estão os apóstolos e aonde acontece o Pentecostes. Mas essa noite ele está te falando, volta a ter contato comigo, com o Espírito Santo. Porque a gente fica tão preso nas passagens que estão aqui, que a gente esquece de colocar isso no nosso coração e entender o que o Senhor quer me dizer essa noite. Ou quando você entra no seu quarto, quando você vai ter contato com a palavra de Deus, a gente esquece de entender o que o Senhor quer dizer naquele momento. E quando eu falo de ter contato com o Espírito Santo, eu estou falando para você, ei, o cenáculo é lugar de alguns fatores que a gente esquece de prestar atenção. Eu quero que você pegue o seu celular, quem trouxe o celular, levanta o celular agora. Agora muita gente vai levantar a mão. Levanta o celular. Levanta o celular. Ô Senhor. Baixa a Bíblia no celular, pelo menos. E eu quero que você anote assim. Coisas que acontecem no cenáculo. Anota, eu não sei onde você vai anotar, se você vai mandar isso depois no grupo da família para evangelizar aquele tio, aquela tia chata, aquela cunhada rancorosa que precisa ouvir a palavra de Deus, eu não sei o que você vai fazer, se você vai colocar no bloco de notas, enfim, coloca coisas que acontecem no cenáculo. Lembrando que cenáculo é quando a gente está em contato com o piso superior, onde a gente tem contato com o Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero que você anote é: o Espírito Santo é transformação. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta essa noite, olha aqui para mim. Quem está anotando pode anotar, quem já terminou, olha aqui para mim. Quantas vezes na sua vida, você que já está na caminhada há um tempinho, não ouviu a seguinte frase: quem tem contato com Deus nunca mais permanece o mesmo? Quem já ouviu essa frase, levanta a mão. Eu acho que essa é uma das frases mais famosas da igreja. Quem tem contato com Deus nunca mais permanece o mesmo. E eu, Henrique, venho te dizer hoje, isso é mentira. É mentira. Deixa eu te fazer uma pergunta. E Pilatos? Teve na presença de Deus, na presença de Jesus, e permaneceu o mesmo. Deixa eu fazer outra pergunta. E Gestas? Quem sabe quem é Gestas? Levanta a mão. Vocês sabem sim, vocês só não sabem pelo nome. Gestas era o segundo ladrão da cruz. Quando Jesus ele foi crucificado, ele estava crucificado com dois ladrões. Dimas, que era o ladrão bom, e esse eu acho que mais gente conhece, o nome de Dimas é mais famoso. Primeiro santo do Novo Testamento, inclusive, se você for parar para pensar. E do outro lado tinha Gestas. Gestas passou na presença de Jesus. Ele teve contato com Jesus, mas ele não permaneceu o mesmo. Ele permaneceu mesmo. Outra pergunta, o jovem rico passou na presença de Jesus e ele permaneceu o mesmo. Ele não quis deixar as coisas dele. E entre outros, passaram sim, e muitas vezes nós conhecemos pessoas, ou nós somos pessoas, que passamos na presença de Deus e permanecemos o mesmo, porque falta uma coisa. Pergunte-me o quê? Eu querer, você querer. Quando a gente fala de homens e mulheres que passaram na história do Senhor e foram transformados, nós estamos falando de pessoas que quiseram, porque Ele não vai mudar se você não quiser. E o primeiro ponto do que acontece no cenáculo é transformação. E se você até hoje não sentiu transformação, alguma coisa está fazendo de errado. Desculpa se é a pessoa que vai te falar isso, mas alguma coisa está acontecendo de errado. Se você for bem honesto e olhar para a sua vida, você ainda pede transformação, mas não que interfira nas suas vontades. Você consegue ser maduro o suficiente de olhar para a sua vida e perceber isso? Consegue? Consegue ter a humildade de olhar para a sua vida e entender que você
quer a transformação, mas não quer deixar as suas vontades de lado. E a primeira coisa que acontece no cenáculo é transformação. E para que aconteça a transformação, você tem que querer. Segunda coisa que acontece no cenáculo, anota aí. Pegou o celular? Cenáculo é lugar, vai anotando, aonde o nosso coração é revelado. Lembra que eu falei para vocês que o cenáculo de Pentecostes, ele é o cenáculo mais famoso. Só que existiram outros cenáculos na história da Bíblia e da igreja. E quando eu falo de cenáculo, nesse exato momento aqui eu vou falar do cenáculo lá da última ceia. Na onde o Senhor vira para Judas e fala: vai e faz o que você tem que fazer. Quem lembra dessa história? Naquele momento o coração de Judas tinha se revelado para o Senhor. Naquele momento o coração de Judas tinha se revelado. E o que mais espantava Judas não era o fato de ele ser o traidor. Não era o fato de que ele era o homem que ia trair o Senhor. Porque Judas já sabia disso. Judas já sabia que era ele. Quando o Senhor falou naquela sala: um entre vós vai me trair, Judas já sabia que era ele. Porque ele já tinha um plano arquitetado. O que espantou Judas não é o fato de ele ser o traidor. O que espantou Judas é o fato de que Jesus sabia. Sabe por quê? Porque no cenáculo é o lugar onde se revelam o nosso coração. Dentro do seu íntimo, dentro do seu quarto, quando você começa a falar com Deus, é onde não adianta você esconder as suas palavras. Não adianta você querer maquiar aquilo que você quer falar para Deus, porque Ele te conhece. Judas tentou maquiar os desejos do coração dele com Jesus, com um beijo. Mas o Senhor sabia o que ia acontecer com ele e quem iria trair ele. Porque dentro do cenáculo é o lugar aonde se revelam os nossos corações. Quantos estão comigo? Diz amém. E quando a gente fala de se transformar, eu acho que muita gente aqui tem dificuldade nisso. Eu acho que muitos aqui, alguns jovens fizeram o reset com a gente. E eu fui... Eu não vou falar o que eu era, porque é segredo. Mas eu tava observando, eu quase soltei, mas o Senhor falou comigo assim: não fala, é segredo. Mas eu estava observando alguns jovens em uma das pregações, e o que eu mais escutava era: eu quero voltar a ter contato com o Senhor. Ah, por que você está aqui essa noite? Ah, por que você veio até aqui? Ah, eu sei lá, eu quero voltar a ter contato com Deus. E aí, eu comecei a observar, e o Senhor começou a falar no meu coração naquele momento, que parece que muita gente tem dificuldade de voltar a ter esse contato esperado. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, se você for bem humilde, você vai entender que o principal motivo de você não voltar a ter contato com Deus, talvez seja a vergonha. Uma certa vergonha de: eu pequei e o meu pecado ele é tão ruim que ele não vai me perdoar. O Espírito Santo não vai agir dentro do meu coração depois de tudo que eu fiz. Dentro de todas as coisas erradas que eu cometi na minha vida, não é possível que o Espírito Santo vai voltar a falar por mim. Não é possível que depois de tudo que eu fiz, de todos os pecados, de todas as mentiras, depois de todo adultério, depois de toda a falta de castidade, o Espírito Santo ainda vai falar por mim. Dentro do seu coração, talvez isso passe. Mas sabe por que você faz isso? Porque você projeta em Deus a sua maldade. Eu não vou perguntar quem está comigo diz amém, porque isso foi confuso, mas eu vou explicar. Presta bastante atenção. A gente projeta em Deus essa nossa dificuldade de perdoar. Quem aqui já ficou muito chateado com alguém? Muito magoado? Levanta a mão.
Quem aqui já olhou para uma pessoa e falou assim, cara, eu não sei se eu consigo perdoar. Não vai dar. Essa pessoa agiu comigo de uma forma que eu não consigo mais olhar na cara dela. E tem gente que nem consegue perdoar. Você entende isso? Tem gente que nem consegue perdoar. E quando a gente projeta essa realidade de quem não vai perdoar pelos atos em Deus, a gente tem dificuldade de voltar. Porque a gente acha que Ele vai fazer com a gente da mesma forma que a gente fez com o nosso próximo. Na oração do Pai Nosso, tem uma parte que fala, perdoai-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É óbvio que quando a gente fala disso, a gente está falando do julgamento final. Mas isso também tem uma realidade espiritual mais profunda. Eu só vou entender que Deus consegue me perdoar quando eu perdoar o meu próximo. E por que eu estou te falando isso? Porque enquanto você não entender essa verdade, você não vai conseguir voltar. Deus, Ele não é carrasco como você, Ele é justiça. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente peca e confessa os nossos pecados são perdoados. E aí eu quero te fazer uma pergunta aqui. Você quer ser transformado? Você quer conhecer a verdade de Deus? Você quer voltar à sala do cenáculo? Quem quer dizer? Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é necessário para ser transformado pelo Espírito Santo? A resposta pode ser dura. Repita comigo, é necessário morrer. Quando eu era criança, uma vez eu fui carpir. A galera acha que não, mas a minha geração também já carpiu o terreno. Uma vez eu fui carpir um terreno com meu pai lá no em Bugaçu. E a gente terminou de carpir, porque ia construir, e ficou muito mato, muito mato. Quem aqui já carpiu um lote, um terreno? Levanta a mão. Alguém aqui? Fica muito mato, não fica? Imagina, você vai carpir um lugar onde já está lá 1 ano crescendo mato e você precisa limpar aquele terreno para começar a construir. E uma vez eu fui com meu pai fazer esse trabalho e a gente levou, para vocês terem uma ideia, a gente levou 1 mês para terminar de carpir o lote. E aí no final ficou aquele monte de palha, aquele monte de mato, e eu perguntei pro meu pai assim, pai, o que a gente faz com isso? Aí ele falou assim para mim, a gente queima. Aí eu falei, tá, então o senhor não vai trazer as coisas necessárias para queimar? A gente só trouxe enxada, a gente só trouxe foice, a gente só trouxe tesoura, não vai fazer nada agora, e o que a gente faz? Ele falou assim, antes de eu colocar para queimar, é necessário que tudo isso aí esteja seco. Parafraseando meu pai, antes de eu colocar isso aqui tudo para queimar, é necessário que tudo isso aqui morra. Quem aqui já trabalhou com esse negócio de mato sabe que se você não deixar aquele mato morrer, se aquele mato estiver verde, ele não vai pegar fogo. Entendeu? Seu mato. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Quem está comigo diz amém. Enquanto você não morrer para você, não vai pegar fogo. Não adianta você ir e voltar para o cenáculo, você voltar para o seu caminho, você querer viver a sua vida e voltar, porque enquanto você não morrer, não vai existir fogo. E o Senhor, Ele quer te dizer o seguinte essa noite. Você está muito acostumado com o natural. É por isso que a sua fé é rasa. Você está muito acostumado com razão. Você quer saber o porquê do que o meu pai vai fazer, o porquê que Deus vai fazer. Você quer entender os motivos, você quer entender o porquê. Mas nessa noite Ele quer te dizer uma coisa: para de se preocupar com o natural, volta para a sala do cenáculo, porque dentro da sala do cenáculo existe sobrenatural, e sobrenatural sou só eu. Quem está comigo diz amém. Agora eu vou pedir para você anotar mais algumas coisinhas. Quem aqui quer voltar para a sala do cenáculo? Levanta a mão. Pega o seu celular. Anota aí, passos para voltar para a sala do cenáculo.
Amém? Passos para voltar para a sala do cenáculo. Primeiro ponto, primeiro passo, coloca aí, primeiro passo. Não se acomode no seu pecado. Anota aí. A gente acabou de falar que Deus ele não é como você. Mas Ele te pede uma coisa: para de se acomodar com o seu pecado. E eu conheço muita gente que esconde o comodismo no pecado atrás de uma verdade. Deus é amor, e quando eu morrer Ele vai me perdoar. Eu posso continuar aqui na mentira, longe da castidade, no adultério, no roubo. Quando eu morrer Ele vai me perdoar. Quem aqui já ouviu essa frase? Essa frase ultimamente está ficando muito famosa pela nossa geração. Deus é amor, Ele me ama. De certo ponto, até certo ponto eles estão certos. Porque quando a gente pega a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, existe um resumo central. A história da Bíblia é a história de Deus, que fez o homem e a mulher, e o homem e a mulher no jardim do Éden, eles pecam. Essa eu acho que é uma das histórias mais básicas da Bíblia, que todo mundo aqui que já fez catequese já ouviu isso. O homem e a mulher no jardim do Éden, eles pecam. E durante toda a história da Bíblia, esse Deus, ele está tentando atrair o homem de volta a Ele, porque Ele é um Deus de amor. Então quando a gente pega a Bíblia, a gente vê inúmeras passagens dignas de uma declaração de amor de quem está muito apaixonado. Porque realmente a Bíblia fala sobre amor. Aí uma vez eu estava no meu quarto, e aí veio essa reflexão dentro do meu coração. Se Deus ele não revelou o seu amor para mim, para eu me acomodar, por que Ele revelou o amor dele para mim? Pergunta para mim, por quê? Mais forte, por quê? Me coloca na parede. Fala assim, você chegou aqui e falou esse monte de coisa, agora me explica o porquê. Eu vou te responder o porquê. Só que eu vou te responder com um exemplo. Eu aprendi com Jesus que quando a gente vai falar com o povo de Deus, a gente fala por parábolas. Eu quero te convidar a fazer a se colocar numa seguinte situação. Quem aqui já se apaixonou? Levanta a mão. Levanta a mão quem já se apaixonou. Se do seu lado tem alguém que nunca se apaixonou, cutuca ele e fala assim, não, coloca a mão nele e fala assim, Senhor, permita que o irmãozinho se apaixone, porque senão ele não vai entender a pregação. Quem aqui já idealizou o amor da vida assim? Imagina que você está num relacionamento. Imagina que você está num relacionamento, e nesse relacionamento é uma pessoa que só te maltrata. E quando eu falo de maltratar, eu não estou falando necessariamente de bater. Eu estou falando de uma pessoa que te humilha, que te coloca para baixo, que faz mal para você. Imagina que você está nesse relacionamento, se coloca nessa situação. A pergunta que eu te faço, qual que tem que ser sua postura em relação a esse relacionamento? Ri lá, irmão. Vai embora. Agora vamos imaginar uma outra situação. Imagina que você está vivendo o relacionamento dos sonhos. Imagina que você está vivendo, as meninas aqui, as mulheres aqui, com um esposo bonito, com um esposo de Deus, inteligente, amoroso, carinhoso. É difícil, mas eu existo. A Júlia vai até me pôr num pote lá para... É difícil. Mas esse homem existe. Imagina que você está dentro desse relacionamento. Um relacionamento com uma pessoa carinhosa, com uma pessoa... Aos homens que estão aqui, que sonham em se casar. Imagina uma mulher que não reclama que você está assistindo o jogo. Imagina esse relacionamento dos sonhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a sua postura em relação a esse relacionamento? Corresponder. Eu não sei vocês, mas eu teria essa postura. Eu quero corresponder. Se eu sou bem tratado, se eu sou muito amado, eu quero corresponder. E quando o Senhor revela, agora vem o plot twist dessa pregação. Quando o Senhor revela para você todo esse amor que está dentro de Gênesis a Apocalipse, Ele está te falando assim, ei, não se acomoda, corresponde.
Quem está comigo diz amém. E quando eu falei para vocês anotarem os passos para voltar à sala do cenáculo, o primeiro é: não se acomode no seu pecado. Complete essa anotação escrevendo: corresponda. Corresponda. Não se acomode aqui dentro que você, na sua mentira, no seu rancor, na sua desesperança. Corresponda. Agora, segundo passo, para voltar para a sala do cenáculo. Quem já pegou o celular aí, coloca aí: tente a cada dia. Caraca, pregada sede. Tente a cada dia, amém? Quem aqui já ouviu outra frase, ó? Hoje eu vim aqui para desmentir um monte de coisa que você já ouviu até hoje. Quem aqui já ouviu a seguinte frase? Para você entrar no céu, você tem que ser santo todos os dias da sua vida. Você tem que buscar viver a vontade de Deus todos os dias da sua vida. Quem aqui já ouviu essa frase? Levanta a mão. Para entrar no céu existe uma regra básica. Você tem que tentar fazer a vontade de Deus todos os dias. É mentira. E aí é nesse momento que vem as câmeras e os helicópteros e fala: herege, olha o que você está falando. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ser santo todos os dias da sua vida para entrar no céu. Você precisa ser santo hoje. Se amanhã você estiver vivo, aí você tenta de novo. Quem está comigo diz amém. Porque quando a gente coloca dentro da nossa realidade esse plano de viver na vontade de Deus até o dia da nossa morte, parece que o fardo fica mais pesado. Porque a gente projeta a nossa vida durante, 50, 70, 80 anos. É verdade ou não é? Tem gente que já tem 60, você fala assim pra ele: você quer viver até quanto? Até 120, mais ou menos. E a gente tem esse costume, a gente projeta a nossa vida de santidade durante os próximos 50 anos. Eu tenho que viver dentro da castidade até eu morrer, até os 50 anos. Eu tenho que viver sem mentir até eu morrer, nos próximos 70 anos. Mas a verdade, irmão, irmã, é que, desculpa ser o cara que vai te falar isso, mas você só tem um agora. Deus o livre, está amarrado em nome de Jesus. Acontece alguma coisa na volta para sua casa, você só tinha o agora. E o segundo passo para voltar à sala do cenáculo é: tente a cada dia. Projeta a sua vida de santidade nas próximas 24 horas. Para de projetar até o dia que você morrer. Quando você acordar de manhã, você fala assim: eu só vou tentar ser santo de hoje até meia-noite. Aí dá 1h da manhã, você fala: eu vou tentar ser santo de hoje até a meia-noite. Porque a cada dia, quando você projeta nas 24 horas, quando você fala por hoje não, parece que o fardo fica mais leve. E essa mensagem, esse é o segundo passo: tente a cada dia. São José Maria Escrivá dizia: mortifica hoje, vence-te hoje. O amanhã você nem tem, irmão. Esse é o segundo passo para voltar para a sala do cenáculo. Terceiro passo, anota aí: mantenha uma vida com Deus. Amém ou misericórdia? Quem anotou todos os passos aí? Levanta a mão. Alguém conseguiu anotar todos os passos? Rapaz, estou feliz demais. Uma vez eu estava na faculdade, no primeiro curso que eu fiz, que eu tranquei em contabilidade, isso faz, a gente está em 2023, lá para 2018, 2019. Eu estava na faculdade, um amigo meu, ele tinha acabado de fazer um retiro, e ele sabia que eu era católico, ele sabia que eu era cristão, e ele chegou em mim e disse assim: Henrique, eu estou aqui tentando viver uma vida de oração, uma vida com Jesus, mas eu sempre falho, cara. Eu falo que eu vou rezar o rosário,
manter uma visita ao Santíssimo Sacramento todos os dias. Eu falo que eu vou ficar indo para a missa todos os dias, que eu vou manter uma vida de confissão, ler a Bíblia. Mas eu sempre falho. O que eu faço? Aí eu virei para ele e falei assim: irmão, você está indo para a missa pelo menos nos domingos? Ele: tô. Eu falei assim: então faz o seguinte, começa rezando 3 Ave Marias por dia. Aí ele virou para mim com aquela cara assim de jovem recém-convertido, porque jovem recém-convertido ele tem essa realidade. Ele passa por um reset, ele passa por uma semana da juventude, ele passa por um cerco de Jericó, ele está convertido e ele quer colocar o mundo de oração dentro das 24 horas dele. Essa é uma realidade, todo mundo aqui já passou por isso, todo mundo aqui já foi recém-convertido e sabe que é verdade. E o jovem recém-convertido, ele tem essa ânsia. E aí eu virei para ele assim, falei: reza 3 Ave Marias. Ele virou com aquela cara assim, tipo: como assim? Eu vou passar os meus dias oferecendo para o Senhor só 3 Ave Marias? Eu falei para ele assim: mas na sua ânsia de entregar rosário diário, ler a Bíblia diariamente, ir para a missa, fazer tudo isso, você não está entregando nada. Por que eu estou te contando isso? É para você se acomodar a sua vida inteira nas 3 Ave Marias? Não, mas a realidade é o seguinte: muitos aqui nunca nem tiveram vida de oração. Se a gente for bem franco, a gente sabe que isso é verdade. Começa rezando 3 Ave Marias, depois... E deixa eu falar só uma coisa: quem já fez propósito com Deus, sabe o quanto rezar 3 Ave Marias por dia é difícil. Porque parece que tudo age contra. Ou você esquece, ou você está com sono, ou você acorda de manhã e você fala assim: de noite quando eu chegar eu rezo. Aí você está tão cansado que você não quer. Quem já fez propósito com Deus sabe que o mínimo esforço é difícil. E deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, Ele não está preocupado com as palavras que você vai falar, com a forma que Ele vai falar. Ele está preocupado com o tanto que você vai mortificar, o tanto que você tem o desejo de viver para Ele. E quando você abdica do seu dia, aquele seu sono, mesmo que as 3 Ave Marias levem 2 minutos, você está abdicando 2 minutos de sono, existe mortificação. Então o Senhor vai começar a agir. Quando você tiver a constância de 3 Ave Marias, aí você evolui, você começa a rezar o terço da misericórdia. Aí reza o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia. Aí você evolui, passa para o terço mariano. Aí depois que você criar constância no terço mariano, você começa a ter as suas orações dentro do seu quarto. E a sua ânsia pelo Espírito Santo vai te chamar a ler a palavra dele. Aí você começa a ter contato, você começa a ter vontade de visitá-lo no Santíssimo Sacramento. Você começa a ter vontade de voltar à missa. E quando você começar a ter raízes, quando você começar a ter uma fé consistente, vai começar a queimar tanto dentro de você, irmão, que você não vai precisar ficar vivendo a sua vida antiga, essa sua vida que você achava que você tinha que largar tudo. Você vai ter motivo para largar, porque o Espírito Santo começou a falar tanto com você, que vai começar a inflamar outras pessoas também. As pessoas que estão à sua volta vão olhar e falar assim: quem que é esse Deus que a Aline segue? Quem que é esse Deus que o Gustavo segue? Que o Davi segue? Quem que é? Quando você começar a ter consistência. E antes de eu convidar vocês a rezar, para a gente encerrar, eu queria te dizer uma coisa. Eu aprendi com o Sidney, com meu padrinho, que quando a gente faz uma pregação, a gente tem que deixar uma mensagem central. Tudo isso que eu te falei aqui, desde a hora que eu cheguei, eu te falei o quê? Eu te falei sobre coisas do cenáculo, passos para voltar para o cenáculo, mas eu quero te dar um motivo e a mensagem central dessa pregação. O Senhor, Ele quer te falar uma coisa, que quando eu montava a pregação, Ele inflamava dentro do meu coração. Volta para a sala do cenáculo, porque aí é muito natural. O sobrenatural é só aqui dentro. Quer viver o sobrenatural? Vem aqui para dentro. Aí fora existe medo, existe ansiedade, existe pecado, existe fome, existe... Mas aqui dentro
existe fogo. E esse fogo vai te consumir ao ponto de você começar a ter contato com o sobrenatural. Quem está comigo diz amém. Então fica de pé nesse momento. E nesse momento eu quero te convidar a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Tá caindo tudo. E vai falando com o Senhor nessa noite. Vai falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, vem dentro do meu coração. Espírito Santo, eu andei durante todos esses 5 finais de semana na ânsia por te conhecer, e essa noite eu quero voltar ao cenáculo. Vai soltando a sua voz nesse momento, com as suas palavras. Eu quero voltar à sala do cenáculo. Eu quero voltar a ter contato com o Espírito Santo. Então inflama dentro do meu coração, Senhor, essa chama, esse desejo, essa ânsia. Se você nunca teve contato com o Espírito Santo de Deus neste momento, pede para Ele: Espírito Santo, eu quero te conhecer, eu quero ter contato contigo, Deus. Então envia o seu Espírito, que tem capacidade para me santificar. Ei irmão, o Espírito Santo, a função dele na Trindade é santificar o homem. Então pede para ele: vem Espírito Santo e santifica a minha vida. Me mostra onde eu estou errando, me mostra onde eu estou falhando, porque essa noite eu quero ser transformado pela sua glória. Eu não quero fazer como Barrabás, como Pilatos, como Gestas. Eu quero ser como os homens que passaram na sua face e não permaneceram mais o mesmo. Vai soltando a sua voz neste momento. Vai falando com o Espírito Santo de Deus. Ele só está esperando a sua voz. Ele só está esperando você chamar. Quem entre vós, quando o seu filho te pedir um pedaço de pão, dará uma pedra? Quem entre vós, se o seu filho te pedir peixe, dará a ele uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quem dirá o seu Pai que está no céu? Então vai soltando a sua voz, é só você chamar, é só você clamar.